Olá pessoal, nesse vídeo, a parte 2, vou falar sobre os comentários aí do vídeo do Jonathan Matisse, sobre o que aconteceu com o corpo de Jesus. Na primeira parte eu falei dos argumentos do N.T. Wright. Hoje eu vou falar nesse vídeo, vou falar sobre os argumentos que é colocado aqui pelo Gerd Thiessen e da Annette Merz. E também vou falar um pouquinho do Geza Vermes, né, que eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre esse vídeo, sobre esse livro, né. Bom, Gerd Thiessen, né, ele argumenta que a ressurreição é o eixo central da fé cristã. Né? Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, diz que se Cristo não ressuscitou, eles olhem a vossa fé. Né? Então, é um tema central do cristianismo, essa questão de Cristo ressuscitar. Ele lista 3 hipóteses que têm sido colocadas como alternativas, né? Que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Segundo, a hipótese de uma morte aparente, ou seja, Jesus não morreu. E terceiro, a hipótese de um ressepultamento, ou seja, Jesus morreu, foi enterrado num primeiro, né, ali do José de Arimateia, e depois ele foi ressepultado no outro lugar. E aí deu essa origem a túmulo vazio, né, sem o conhecimento dos apóstolos. Né. Essas 3 hipóteses explicam o túmulo vazio, mas sem a ressurreição. Né. Então, segundo os críticos, tanto o túmulo vazio como a ressurreição são criações posteriores. Né. No entanto, o Gerd Thiessen destaca, assim como N.T. Wright, né, que a fé pascal, né, que eles chamam, que é a ressurreição, né, está implicitamente por trás de todas as tradições cristãs, desde as mais primitivas. A tradição sinótica sobre Jesus parece estar completamente impregnada pela fé pascal. Esse é o grande argumento usado pelo Gerd Thiessen e pelo N.T. Wright. Né? Ou seja, a ideia de que foi algo fabricado, não teve tempo para fabricar isso, porque isso já aparece desde o começo. Paulo já fala nisso em Romanos 10, 9, em 1 Coríntios 15, 3 e outras partes. Né? Existia um bem atestado costume judeu de venerar túmulos de mártires e santos, conforme mostra o Joaquim Jeremias. Então isso deveria também ter dado origem ao culto dos santos em torno do mundo de Jesus, caso se soubesse do local de seu túmulo. Que tal costume não se tenha desenvolvido pode ser explicado pelo fato do túmulo estar vazio e de não haver santo a ser venerado. Então esse é um outro ponto central que o N.T. Wright também fala, o Geza Vermes fala também, que é a falta de uma veneração de um túmulo. Né? Outra questão que o Gerd Thiessen fala é que as narrativas que aparecem aí do Jesus ressuscitado elas são bem contraditórias no detalhe. Né? Não contradizem com relação ao fato, né, de ter ressurreição, mas no detalhe há contradições. Né? Primeiro, por exemplo, Jesus aparece a Maria Madalena, como em João 20 e 14. No entanto, Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, não menciona Maria de Madalena ou qualquer outra mulher. Marcos 16, 9 fala de Maria Madalena. Mateus 28, 9 fala de 3 mulheres. Lucas 24, 15 fala dos discípulos dos Emaús. Esses seriam os primeiros a verem Cristo ressuscitado. Marcos 16, 7 fala de Pedro, que viu primeiro. Né? Marcos é o secretário de Pedro. Aí é o Pedro que viu primeiro. Logo o secretário de Pedro vai falar isso. Quer dizer, parece que há uma divergência. Né? O Gerd Thiessen argumenta que a tradição mais original da primeira testemunha de ressurreição é para Maria Madalena. E o mais provável é que ela tenha sido suprimida depois, nos evangelhos posteriores. Porque Maria Madalena ela sempre aparece em primeiro lugar em todas as listas de mulheres dos evangelhos. Por exemplo, em Marcos 15, 40, vai listar mulheres, Maria Madalena é a primeira. Lucas 8, 2 também. Isso é um indício do papel que ela tinha no movimento do cristianismo primitivo. E a explicação mais fácil para isso é que ela foi testemunha da ressurreição, a primeira testemunha da ressurreição. Então, isso seria o mais provável. Outra contradição, tá? Você tem Mateus, aponta José de Arimateia como encarregado pelo sepultamento de Jesus. Tá? Em Atos 13, 9, já fala de outra tradição.
em que os judeus retiraram Jesus da cruz e o enterraram. Então temos aí aparentemente duas tradições diferentes, né? Então, conclusão. A tradição sobre o túmulo vazio é transmitida de maneira tão contraditória nos evangelhos que deve ser tradições independentes, que se confirmam umas às outras. O Gesa Vermes também fala isso. O Gesa Vermes, no livro dele aqui, ele também fala isso. Ele também concorda que para uma história montada é estranho ter tantas contradições. Se você é uma história montada, você vai fazer uma coisa mais fechadinha, né? Você não ia fechar tanta contradição. E, ademais, você vai confiar a testemunha da ressurreição para as mulheres, que não eram confiáveis na época. Para uma história montada não faz muito sentido. Bom, no final, o Gerd Thyssen, ele monta argumentos a favor e contra cada uma dessas hipóteses aí. E, no final das contas, no saldo final, ele diz assim, ó, se ordenássemos as diferentes reflexões, a balança penderia para a possibilidade da tradição sobre o túmulo vazio ter um cerne histórico. Mas só um pouco, pois ao mesmo tempo estamos tentando mostrar que mesmo que os cristãos de Jerusalém nas décadas de 40 e 50 pudessem ter apontado um túmulo vazio, isso não seria uma prova para a ressurreição. Então, aí casa com o N.T. Wright também. O N.T. Wright também concorda que só o túmulo vazio não dá para concluir isso, né? Só quando você casa com as visões e aparições é que você vai fechar o ciclo, né? O Gesa Vermes, ele vai falar sobre cada uma dessas possibilidades. Eu não vou aqui rever todas, porque isso está no outro vídeo, só vou falar de uma, tá? A possibilidade do corpo teria sido removido por alguém, tá? Bom, a violação de túmulos não era incomum, conforme se pode deduzir pela maldição lançada contra profanadores de túmulos que é contida em algumas inscrições funerárias da época. O enterro de Jesus foi feito às pressas, por causa do início do sábado, e o corpo foi colocado numa tumba nova, segundo João 19:41. Ou seja, foi uma tumba obviamente preparada para outra pessoa. Então é possível que o responsável do cemitério, o jardineiro de João 20:15, ele teria aproveitado a primeira oportunidade para remover o corpo de Jesus para outro túmulo. Pronto, isso seria uma explicação. Agora o Gesa Vermes fala o seguinte, mas se foi isso que aconteceu, quando veio o túmulo vazio, a primeira coisa que as pessoas fariam seria consultar esse cara, que não era uma pessoa desconhecida, todo mundo sabia quem era o responsável pelo cemitério. Então, assim, e não há esse debate. Então, essa questão, e considerando as aparições que vieram depois, isso tornou-se inócuo, saber qual o destino desse corpo, né? Porque aí Jesus aparece. Então, o Gesa Vermes, ele vai avaliando as possibilidades aí e acaba não se colocando favorável a nenhuma delas. Então, eu sugiro aí ver o vídeo aí do Gesa Vermes, que especifica melhor. Então é isso. Muito obrigado, então.